Olá, gente, bom dia. Aqui é bom dia para mim. Seja bem-vindo a essa aula sobre o livro Flor do Lácio e o texto hoje é o Gabinete do Médico. Então, a primeira coisa, senão a nossa aula vai ficar gigante, é a leitura do texto, né? Faça a leitura do texto, depois em silêncio, faça a busca dos vocábulos que você não sabe, tá? Pode ter divergência se você está fazendo com o seu aluno, então passa depois, quando for fazer o batimento dos vocábulos, passa primeiro do aluno e depois incremente com os seus. Normalmente do professor vem mais vocábulos por causa da virtude da humildade, né? A gente acaba tendo dúvida, eu tenho certeza mesmo que eu tenho certeza do significado desse vocábulo dentro do texto, lembrando que muitas vezes não é a primeira definição que nos atende, então a gente tem que procurar. O ideal, no mundo ideal, é usar o Caldas Aulete físico. Já tive casos, não só no estudo desse texto, mas de outros textos, não só desse livro, de eu não achar o vocábulo, né? Então, o ideal é a gente ter lá o Caldas Aulete 5 volumes, já tive, não tenho mais, penso em recomprar. Se você puder recomprar, recompre, porque provavelmente você não vai ter nenhuma dúvida de vocábulo, tá? Então eu fiz aqui a busca, achei algumas palavras: fecunda, mogno, espiritualizante, distendida, Dunkerque, fremente, niquelado, jarrões, austero, minuete, que eu não achei o que é, alacre, também não achei, jacarandá, espaldares e severo. Tudo bem. Depois ele pede aqui, no estudo das palavras, lembrando que o meu é o antigo, mas ele pede lá, explique as seguintes palavras: mogno, Dunkerque, algumas coisas já estão dentro do vocabulário que eu já fiz a busca, tá? Por exemplo, brandura, ele não tinha colocado, mas depois aqui a gente vai ver no 2, tudo bem, então é busca de vocabulário, basicamente é isso. 2, explica as expressões, um sorriso sereno. Então vamos lá. O doutor Elesbão recebeu-nos com um sorriso sereno. Sorriso calmo, tranquilo, já é minha recepção, já estou criando meu imaginário. Como que ele foi recebido no gabinete desse médico. Em sua fecunda biblioteca, que é a segunda expressão, a análise de expressões, né? Fecunda biblioteca, que é a biblioteca numerosa, muitos livros dentro desse gabinete. Solenes estantes, que indica seriedade, não está desorganizado, são solenes, são organizadas, ele tem um cuidado com essas estantes, tá? De espiritualizante claridade, claridade mística, que tem um caráter misterioso. Então a gente está tendo aqui uma visão desse gabinete. Na ânsia de um voo fremente, quando a gente lê aqui, quando fala da águia no tinteiro, né? Ele fala aqui, ó, sobre a larga mesa de estudos havia livros esparsos, papéis, vários objetos e um tinteiro de prata, com uma águia de asas distendidas na ânsia de um voo fremente. Então, um voo fremente é de um anseio de voo livremente. Ela está pronta para voar, essa águia do tinteiro. Como o de um Deus pensativo. O que é o como de um Deus pensativo? Aqui, ó. Pelos cantos, colunas de mármore ostentavam estatuetas e jarrões, e atrás da cadeira do mestre surgiu o busto de Hipócrates, saliente e austero, como de um Deus pensativo. Então tinha o busto de Hipócrates, e quem estava nessa posição, né, como de um Deus pensativo, é esse busto. E falar a palavra Deus faz referência a poder que tem uma expressão facial pensativa, né? Porque ele dá uma referência de Deus pensativo, ok? Então a gente está aqui formando a nossa imaginação com relação a esse gabinete. Que mais? Severo mobiliário. Por que ele fala isso? Aqui no final.
Última sentença. Um sofá de molas envolvido em capa de linho branco e algumas cadeiras de jacarandá com espaldares em relevo, alto relevo completavam o severo mobiliário pesado, estático, sólido, duro, rígido. Isso tudo dá uma característica até de quem é o meu médico, né? Não é um médico, provavelmente um médico mais velho, né? E que leva a sua profissão a sério. Ali ele está me passando uma mensagem dele próprio, né? De quem é esse médico, porque ele gosta dessas coisas, são móveis de madeira maciça, madeiras nobres, né? O jacarandá, tá? Tudo isso aqui está formando a nossa imaginação com relação a este médico e o que esse gabinete está nos dizendo, tá? Depois o item 3. Diga quem foi Hipócrates. Então, Hipócrates, bem resumido que eu pus. Médico grego, considerado o pai da medicina, né? Foi quem criou a medicina. O Rei Sol. Rei Sol, a gente fez a pesquisa, é referente ao rei Luís XVI da França. Né? Depois, vocês podem olhar, acabei olhando no Wikipedia mesmo. Tá? 4. Que verbos empregou o autor neste texto? Então, a gente listou todos, né? Então, percebam, se o meu aluno, por isso que eu acho que uma criança de 12 anos não tem condição de usar esse livro, né? Ela tem que ter passado pela morfologia, ela tem que ter passado pela sintaxe, ou estar estudando sintaxe para fazer uma boa análise disso aqui. Então, tem que procurar todos os verbos. Então, tem aqui receber, era, havia, pousava, ostentavam, surgia, marcava, antecedendo, sorrir, envolvido e completava. Nós listamos todinhos, tá? Esse é o item 4. E aí o estudo do plano de composição, que nos descreve Aurélio Pinheiro nessa página, o gabinete de um médico, né? Em que participa essa descrição da narração? Ele fala do mobiliário, né? Ele fala dos livros, ele fala do busto do Hipócrates, ele fala desse tinteiro também bem emblemático, que é o tinteiro. O que o médico usa o tinteiro? Para fazer suas receitas, os seus estudos, né? Depois ele fala dessas estantes, né? Esse pêndulo alto e negro marcava as horas, que é o relógio. Esse minuete eu não sei o que é, não consegui achar. Se você souber, escreve para mim, por favor. Os quadros a óleo, uma cabeça de velha a sorrir com brandura e uma alacrimarinha. Esse alacre nós não conseguimos achar, então a gente não sabe. A gente sabe que é uma velha pintura a óleo, provavelmente realista, né? E essa alacrimarinha é alguma coisa do mar, né? Nós não conseguimos entender, então ficou esse quadro em branco aqui para nós, uma parte só dessa velha sorrindo com brandura. Um sofá de molas com uma capa de linho branco, isso mostra também a questão de cuidado, né? De zelo com o ambiente, da limpeza. Cadeiras de jacarandá com espaldares, a gente procurou aqui. Tudo bem, gente? Então é isso. É tudo isso aí, tá? Que mais? Então, prove como interesse dessa descrição. Ele fala aqui, o 3 do estudo de plano de composição. Que passagem dessa descrição se referem à sala? Então, você vai escrevendo isso aí, a gente foi fazendo em voz alta, tá bom? A mesa, ele dá várias descrições. Depois, o Dunkerque, que é esse móvel com prateleiras de vidro. Objetos de arte, que tem o pêndulo, os quadros e os sofás cadeiras. Então, tudo isso você vai listando, tá bom? Pode fazer em voz alta, como eu faço com a Rafa. Estudo as ideias. Prove como o interesse dessa descrição está nos pormenores descritivos. Quando ele fala, por exemplo, da águia, né? Que está prestes a um voo fremente, ele simplesmente poderia falar que era um tinteiro. Não, ele deu uma descrição detalhada e podia falar que era um tinteiro de águia, né?
Mas não, ele deu a posição, como estava essa águia, tá? Isso demonstra, então, esses pormenores. Mostre como isso tem em vários momentos, tá? Então você tem que procurar isso com o seu aluno. Mostre como as impressões pessoais do autor estão traduzidas principalmente por adjetivos. Se o meu aluno não sabe morfologia, ele não sabe fazer isso. Tem que procurar todos os adjetivos, tá? Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Doutora Lesbon recebeu alunos com um sorriso sereno. Em sua fecunda, de novo, biblioteca. De altas, de novo. Solenes, de novo. Estantes de mogno. Aqui o de mogno também entraria para quem estuda com os meus livros. É uma frase preposicional adjetiva que está dando adjetivo aqui para estante. Ok? Era uma grande sala, de novo, branca, de novo, de espiritualizante claridade. Espiritualizante aqui? Não sei se seria. Acho que seria assim. Com as janelas abertas, de novo, para o nascente. Sobre a larga, de novo, mesa de estudos havia esparsos, livros esparsos, de novo. Então, vocês percebem? A gente está fazendo o quê? Uma análise morfológica do texto em cima só de adjetivo. Se você quiser enriquecer muito, como eu ensino lá no livro Linguagem Clássica 1, você pega um texto desse e você fala para o seu aluno, eu quero que você ache as 10 classes. Todas. Até daquela forma que eu ensino lá, morfologicamente, no Linguagem Clássica 1. Sem entrar, meu Deus, conjunção em todos aqueles casos, não. Procura eu, mas. Preposições, tá? Isso aqui enriquece muito, você já está fazendo um mega estudo, porque aí você está envolvendo a gramática, não é? E a retórica do trivium, tá bom? Deu para entender? Esse é um excelente exercício, tá, gente? Adjetivos, ok. E o 3, diga que impressão lhe causa esse gabinete de médico. Justifique sua opinião. Então, quando eu li, isso aqui a gente vai conversando, tá? É o jeito, tanto é que nem tá escrito aqui. É como eu encaminho isso com a Rafa, tá? Então, é uma seriedade, né? Provavelmente é um médico mais velho, é um médico bem sucedido por causa do mobiliário. O mobiliário dele é rico, né? A gente está falando de jacarandá, que é uma madeira nobre, um busto, que também não é barato, tem quadros, né? Um tinteiro de prata, né? Então é um médico bem sucedido, estudioso, porque cheio de livros, né? Farta, ele fala aqui, né? Fecunda biblioteca. E que provavelmente gosta da sua profissão, porque por causa da recepção. Ele fala sorriso sereno. Tudo bem? Essa é a impressão que o autor me passa. Depois ele fala aqui exercícios, tá? Que significam as seguintes palavras. Então aqui a gente acabou colocando, porque ele pede outros vocábulos que não estão no texto. Por exemplo, azulino não está lá. Nós fizemos a pesquisa de todos. Recomendo que você faça também. Tá? Quando for um vocábulo muito diferente do que a gente usa no usual, pede para o aluno fazer uma sentença também, tá? Para ajudar a fixar. Depois ele pede para você passar os substantivos e adjetivos para verbos. Então, vou dar um exemplo aqui que é o 2, no meu livro antigo, tá? Sereno, qual seria o verbo? Serenar. Alto, qual seria o verbo? Altear. Solene, qual seria o verbo? Solenizar. Esparso, qual seria o verbo? Esparçar. Prata, pratejar. Fremente, fremer. Canto, cantar. Deus, endeusar. Negrejar, enquadrar, garotear, tá? E aí pede para a gente colocar em algumas sentenças, nós também fizemos isso. Faça também. Então perceba, isso aqui é muito. Gente, é uma aula. Lógico, você não vai fazer isso num dia. Você acaba fazendo isso em uma semana, até mais. Com bastante tranquilidade. O aluno está vivendo um maravilhamento, porque ele está descobrindo por ele. Ele está colocando essas palavras novas em
sentenças, tá? Então, eu recomendo. Às vezes eu acho chato o exercício, eu pulo, mas a gente fez todos esse aqui, tá? O 3. Que adjetivos correspondem a prata? Então, eu fui colocando prateado, dourado, amarfinado, marmorizado, empedrado, amadeirado e férreo, tá? Nós transformamos o quê? Os substantivos em adjetivos. Foi isso, tá? Perceba que não dá para fazer isso. É aquilo que o professor Francisco Scorsin fala naquela palestra que eu indiquei no primeiro vídeo. Se meu aluno tem dificuldade com morfologia ou com a sintaxe, ele vai encontrar uma grande dificuldade em fazer análise disso aqui. Então, veja, é o trivial, a gente está subindo uma escada. Primeiro, faça a base. Muito bem feita, sem pressa. Como eu indico lá no Linguagem Clássica 1. Nós temos o curso inteirinho aqui para vocês, de graça. Tá? Estude com afinco Linguagem Clássica 1, depois vá para a sintaxe a partir de Linguagem Clássica 2. Se você não sabe, não conhece meu material, tem aí o link do meu site, tem amostra, tem vídeo explicativo, tem tudo na mão. Tem flashcard, tem catecismo, tem tudo lá para ajudar o meu aluno, seu filho, seu aluno a aprender língua portuguesa. Por quê? Tive até uma conversa da Rafa, vou ter que abrir esse adendo aqui, tá? Com a Rafa ontem, né? Ela me perguntou, mãe, mas a gente vai fazer vestibular, cai física, cai química, cai tudo isso aí. A gente tem que saber fazer prova, né? É uma coisa é você ser educado intelectualmente, outra coisa é você fazer prova. Então, a gente tem que saber fazer prova. Eu ainda vou falar sobre isso. Aí ela falou assim, nossa mãe, mas então realmente é aquilo que a senhora faz, né mãe? Que é fortalecer a linguagem e a matemática, porque se a gente sabe bem a linguagem, a gente vai aprender qualquer coisa. E é. O que vai nos acompanhar, independente da profissão que eu siga, o que vai me acompanhar pro resto da vida é a língua portuguesa. Então, na proporção de horas que a gente estuda, com certeza a linguagem tem que ser a maior parte. Ok? Então fica aqui o meu agravante, né? Minha ênfase. Linguagem é indispensável, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cite expressões. É o 4. Que traduzam a forma e o aspecto de um salão de acordo com o que desejaria que fosse o de sua biblioteca particular. Eu vou ler o meu, tá? Para vocês. E que depois ele pede para... Não vou ler, não. Que depois tem o item 6, aí eu vou ler tudo para vocês, tá bom? Mas faça aí, tá? Eu fiz o meu aqui. O que teria? Qual o aspecto e a forma desse salão para essa biblioteca, né? Eu estou falando aqui para professores clássicos. Uma coisa que primamos muito é a nossa biblioteca, né? Como seria a sua biblioteca dos sonhos? E se você não tem isso, vá lá no Pinterest, por exemplo, procure biblioteca para se inspirar, para escrever. Ou em alguma biblioteca que você já visitou, tá? Isso é importante para você traduzir essa imaginação por escrito, tá? Ok. O 5. Acho que a gente fez em voz alta. Que móveis deveriam guarnecê-lo, que objetos de arte deveriam orná-lo? Vou deixar aberto aqui, porque depois eu vou ler o 6, aí vocês vão entender como que é a minha, tá? Mas coloque aí no seu. E que livros ou que coleções de livros figurariam em sua biblioteca? Como seriam suas encadernações? Então, eu sintetizei isso tudo aqui no item 6, tá? Vou ler para vocês. Minha biblioteca teria uma coleção da Barça dos anos 60, uma enciclopédia da juventude e toda a coleção dos clássicos do Collector's Edition. Os livros de Jane Austen e das irmãs Brontë de várias edições, tanto na língua portuguesa quanto na inglesa. Todos que eu pudesse encontrar de Sócrates, ensino socrático, os filósofos gregos, os livros de Lutero, Calvino e Armínio. Sobre educação, os de Mortimer Adler, Douglas Wilson, Eva Braun, sobre o trivium e o quadrivium. Antigos e novos lotariam as minhas prateleiras. Então eu dei a descrição daquilo que seriam os livros, só dos livros, né? Tá? Mas aí eu poderia ter falado, como nos itens anteriores,
da parte das obras de arte, né, os objetos e o aspecto do salão. Tudo bem? Veja, gente, como. Então, o que, que acontece aqui? Por que, que esse livro é indispensável? Né? Que eu também já vou dar a dica do livro da Isabela. Nós vamos lançar o livro da Isabela hoje, é dia 25 de abril de 2025. E vamos lançar o primeiro livro da minha filha, Isabela Elias, sobre Pro nas Mata, que é basicamente isso aqui. Né? Mas, como eu tenho dito, esse livro aqui é para um livro de ensino médio, para um aluno que já passou pela gramática e pela lógica da linguagem, tá? Esse livro da Isa é bem para a fase da gramática, mas já trabalhando retórica. São os exercícios preliminares de retórica, chamado Pro nas Mata. Os gregos criaram, os romanos aprimoraram. Então tem uma sequência que vai firmando já o caminho desse aluno para ele já escrever, imitando, tá? É o ensino mimético, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, se eu pegar lá o texto do gabinete, que ele até fala aqui, ó, descreva segundo o plano de texto estudado uma biblioteca particular. Eu não terminei, eu deveria ter feito, porque aí eu ia falar do mobiliário, eu ia falar das obras de arte, eu ia falar dos objetos, eu ia falar dos livros. Aqui eu só dei uma descrição dos livros, tá? Mas você consegue fazer isso tranquilamente usando o texto do Aurélio Pinheiro como norte, modificando adjetivos, né? Por exemplo, eu falei aqui dos livros da Jane Austen, das Irmãs Brontë, que eu queria em várias edições. Aqui ele não deu a descrição dos livros, ele fala que tem muitos livros, certo? Então é muito mais fácil fazer essa escrita. Tá? Por isso que esse livro é muito importante, mas eu recomendo para que use depois, que passou bem, firmou bem pela fase da gramática e da lógica. Ok? Se você é aluno meu, se você já é adolescente, você é jovem, você está assistindo essas aulas para te ajudar a fazer, é desse jeito que você tem que fazer. E você já vai para sua escrita, usando o texto do autor, do Aurélio Pinheiro, como norte para você. Aqui você pode colocar, por exemplo, sua mãe, que está te recebendo na biblioteca. Como que a sua mãe está te recebendo? Né? Como que é essa biblioteca que você tem na sua casa? Ou como você gostaria de que fosse? E aí seguir essa sequência dele dentro da sua realidade. Não é para copiar. É para te inspirar, para você imitar. Tá bom? É isso. Espero. Então aqui, ó. Aí eu fiz o 7 aqui, ó, que é o exercício de locução. Eu vou ler para vocês. Seguindo o modelo da primeira oração, que é o Dr. Elisbon recebendo, né? Fale, primeiro, de um amigo que o recebe na sala de jantar. Segundo, de um padre que recebe alguém na sacristia. Terceiro, de um dentista que recebe o cliente em seu gabinete. Eu fiz o primeiro, tá? Ah, eu fiz depois o texto da biblioteca, gente. Eu vou ler para vocês. Então vamos lá. Eu fiz esse modelo de uma amiga minha me recebendo na casa dela, tá? Esse de um amigo. Então vamos lá. Eu escrevi aqui, vou ler para vocês. Minha querida amiga Adelaide recebeu-me com um abraço caloroso em sua aconchegante sala de jantar, de teto duplo e uma suntuosa e adornada mesa posta. Tá? Eu segui o quê? Lá, aquela primeira parte do texto do nosso autor. Faça isso, tá bom? Faça isso para o padre, faça isso também para o dentista. Se fosse para fazer com a minha dentista, ia ficar bem bom, porque a minha dentista é muito gente fina. Ok? E aí eu vou ler então a Biblioteca dos Sonhos para vocês, que eu usei imitando o Aurélio Pinheiro. Vou ler. Biblioteca dos Sonhos foi o texto que o título que eu dei. Rafaela, minha filha, recebeu-me com um olhar carinhoso na nossa calorosa biblioteca, com espaçosas prateleiras de madeira. Era um quarto grande, de um verde irlandês, com adornadas arandelas, com luzes amarelas aconchegantes e belas molduras nas paredes.
Uma severa mesa de madeira antiga, oval, 6 cadeiras tipo Luís XV, estava disposta no centro da sala para que os debates e perguntas fossem feitos de forma que todos tivessem a mesma hierarquia. Nas paredes víamos quadros do pintor Caravaggio retratando passagens do Evangelho. Velas perfumadas estavam espalhadas entre as estantes e eram acesas para soprar um agradável perfume durante os estudos. Grandes janelas com pinásios permitiam que a luz do sol entrasse, tornando o ar do trabalho agradável. Um belo teclado ficava no canto da parede para ser tocado. Ok, gente? Esse foi meu texto. Eu estou compartilhando algo muito íntimo com vocês, hein? Meu texto. Escreva o seu texto. Se você está gostando dessas aulas, me conta. Se eu estou te ajudando, me conta por quê. Porque eu quero ouvir. Né? Eu estou fazendo isso aqui, compartilhando com vocês esse tesouro. É um tesouro. Né? O meu caderno, o caderno da Rafa, vai virar um tesouro. Eu vou guardar isso aqui para o resto da minha vida. Se eu demorar, porque ele é grosso, né, gente? Ó. Se a gente demorar 4 anos para estudar tudo, será uma experiência inesquecível para mim e para ela. E é muito legal, claro, gente, que eu não vou compartilhar todos os textos aqui, porque tem até textos que eu pulo. A gente lê e fala, é muito chato esse texto. A gente acaba não lendo e não fazendo o exercício, a gente pula. Mas é muito gratificante para mim compartilhar isso com vocês. É uma forma de serviço, né? De que é possível a gente usar. E você não precisa pagar nada para isso. Eu estou te dando aqui o que eu não recebi de graça, mas estou te dando isso por entender que é importante, né? A gente tem que passar por essa vida servindo. E essa é a minha forma de serviço, né? Já abençoo a vida de vocês e espero do fundo do meu coração que realmente esteja facilitando o estudo da retórica, de todas essas etapas aqui eu estou procurando traduzir para vocês, porque tem sido muito enriquecedor para minha família, né? E que possa também enriquecer você. Então me fala, eu quero ouvir, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima aula. Bons estudos, afinco, hein? Lembra aí da virtude da humildade, virtude intelectual da humildade, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.